Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 6 de abril. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira, véspera de feriado, os ativos de risco estão abrindo o dia com um leve viés negativo, porém com movimentos aí pouco expressivos, mas não aí para todas as classes de ativos, já que nós temos aí no radar do investidor a evidente desaceleração, principalmente da economia norte-americana. E quando a gente olha, então, para a precificação do mercado sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos, os vencimentos mais curtos já tem aí a sua quinta queda consecutiva, o menor nível de 2023, e no caso a gente já consegue mensurar aí, por exemplo, uma probabilidade de 44% de uma alta pelo Fed no mês de maio e uma expectativa de corte da taxa de juros no segundo semestre já deste ano. Assim, pessoal, será muito, mas muito relevante para entender se essa dinâmica está correta ou não, a divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que acontece amanhã, feriado, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, com a maioria dos mercados fechados, ou seja, pessoal, as repercussões nos mercados globais da divulgação desse dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos só vai ficar, obviamente, para os futuros norte-americanos que abrem no domingo à noite. Maravilha? Sobre as movimentações, então, para esta quinta-feira. Bolsa de Xangai na China retornando de feriado, uma alta bem leve, 0,01. Hong Kong subindo 0,28, bolsa japonesa caindo mais de 1%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,71, Paris, bolsa de Paris na França subindo 0,26, Frankfurt na Alemanha alta de 0,33. S&P Futuro e Dow Jones praticamente no 0 a 0. Nasdaq queda de 0,34. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,36, mas mesmo assim num patamar ainda bastante tranquilo, abaixo dos 20 pontos. Dólar Index DXY no 0 a 0, 101,94 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,10 a 3,29. Movimentação um pouco mais significativa aqui para o Bitcoin. Bitcoin caindo neste momento 2,5%. Mesmo assim, ainda se encontra aí na faixa dos 27.800 dólares. Beleza? Bom, pessoal, como eu já disse anteriormente, então segue no radar do mercado a agenda macroeconômica dos Estados Unidos. A gente teve ontem um relatório privado de empregos, que ele parece bem com o CAGED aqui no Brasil, e também a divulgação dos índices de serviços nos Estados Unidos, que acabaram fornecendo maiores evidências sobre o enfraquecimento da maior economia do mundo. Para hoje, pessoal, o mercado aguarda o dado de pedidos de auxílio-desemprego, que saem às 9h30 da manhã, e amanhã, como eu disse anteriormente, sai o payroll de março, relatório aí mais importante sobre o mercado de trabalho, em que é divulgado, né, a criação de vagas de emprego, taxa de desemprego e, principalmente, inflação dos salários. Isso é super importante. E, no caso, a estimativa é de uma desaceleração em relação a fevereiro, para uma criação ainda de vagas de 235 mil, e que mostra que é um número ainda robusto. Beleza? Então, para curto prazo, pessoal, mercado monitorando os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano para entender quais são os desafios do Fed. Fed vai ter espaço para realmente subir os juros e depois reduzir no segundo semestre, ou ainda teremos problemas? Essa, pessoal, na minha opinião, é algo que ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. E por isso que a gente vê o mercado reagindo com tanta volatilidade. O investidor realmente sendo muito reativo às informações que saem. Portanto, o que nós vemos hoje é de uma presença muito mais significativa do investidor que tem aquela característica especulativa do que aquele investidor que vai alocar recursos com visão de mais de médio a longo prazo. Beleza? Pessoal, ainda sobre os fatores de risco que a gente vem monitorando aqui. Queria comentar aqui dois com vocês, relacionados ainda ao cenário norte-americano,
e que, na opinião aí de muitos especialistas barra economistas, ainda não estariam definitivamente aí endereçados, ou seja, o problema ainda não está resolvido. O primeiro deles é algo que a gente já viu aí com bastante evidência depois da quebra de alguns bancos nos Estados Unidos, que é a saída, a retirada de recursos de bancos, né, bancos médios, para instituições mais conservadoras. No caso, isso já se tornou aí bastante evidente, não é à toa que o banco lá do Vale do Silício acabou quebrando por conta disso, bem como outras instituições. O segundo ponto, pessoal, que eu queria comentar aqui com vocês, está relacionado ao mercado de imóveis comerciais, que também vem dando aí sinais preocupantes e que pode ter um impacto relevante, tanto na economia quanto no setor bancário norte-americano. Para quem não conhece, pessoal, o termo, né, de imóveis comerciais, que nos Estados Unidos se refere ao Commercial Real Estate, CRE, ele se refere aí a prédios comerciais como shoppings, escritórios, lojas, armazéns, hotéis. E esses prédios eles são construídos para serem usados por empresas ou organizações e geralmente, né, pessoal, eles são alugados aí por longos períodos de tempo, tá? Para fins comerciais. E a avaliação desse setor, pessoal, ele é muito baseado o quê? Na capacidade de geração de fluxo de caixa, a renda dos aluguéis, a valorização ou desvalorização desses imóveis ao longo do tempo. Então, quando você combina isso, né, com a subida da taxa de juros, enfraquecimento da economia, acaba sendo a tempestade perfeita para que esse setor que, na minha opinião, deve também ter aí as suas alavancagens, fique bastante pressionado. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o que esse setor representa no mundo é algo estimado em cerca de 32 trilhões de dólares em ativos imobiliários comerciais. Ou seja, pessoal, é um mercado muito, mas muito significativo. Beleza? Então, quando você junta esse cenário de deterioração em um aperto, né, das condições financeiras, isso aí nos leva a crer que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver aí algo muito próximo, se não uma recessão nos Estados Unidos. E não somente nos Estados Unidos, né, no mundo como um todo, pessoal, a gente vem acompanhando aí indicadores de atividade econômica que estão dando sinais aí de desaceleração do crescimento. O principal deles seriam os índices de atividade PMI, né, que é um índice, digamos assim, praticamente em tempo real, mostrando aí realmente um cenário bastante desafiador. O que acaba sendo diferente, pessoal, é a situação da China. A China tem ainda um cenário um pouco mais construtivo, né? Nós temos aí um índice de atividade econômica um pouco mais robusto por lá. Não por menos, a gente vem acompanhando aí no relativo às bolsas chinesas em melhores condições do que as bolsas aí ao redor do mundo, principalmente nas últimas semanas. Beleza? Falando sobre China, pessoal, falando aqui também sobre commodities, o petróleo que acaba tendo uma leve queda nesta manhã, o contrato WTI ainda na faixa dos $80 o barril, uma queda de 0,27. O petróleo que caminha aí para o seu terceiro ganho semanal após o corte surpresa aí que foi feito pela OPEP+, e também pela divulgação aí da queda dos estoques nos Estados Unidos. Em relação aos metais industriais, cobre subindo 0,75, níquel praticamente no 0 a 0, mas o minério de ferro teve mais um dia negativo. Minério de ferro, então, que ruma por uma queda de mais de 6% nesta semana, diante das pressões da China contra esses preços mais altos e, obviamente, um processo de desaceleração da economia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que possam prejudicar a demanda pela commodity. Beleza, pessoal? Assim terminamos a parte internacional. O mercado hoje, pessoal, deve ser um pouco mais atípico, no sentido de que amanhã nós temos um dado super importante, mas é feriado no mundo todo. Ou seja, as repercussões disso somente aí na semana que vem. Será que os investidores vão querer passar posicionados ou não? Fica aí a dúvida, então, muita atenção nesse sentido. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, os ativos locais eles seguem então operando as nossas particularidades, onde de um lado a gente tem o anúncio do arcabouço fiscal, que acabou tirando alguns riscos. Já comentei aqui com vocês, não é o melhor plano do mundo, mas pelo menos é algo que dá uma direção para os investidores entenderem os desafios e que nós poderemos ver à frente. Por outro lado, pessoal, o mercado entendeu, a carga tributária precisará ser aumentada. E quais setores vão ser prejudicados? Quais setores serão beneficiados? Essa é uma dúvida que ainda muita gente tem e por isso
que os mercados ainda vão reagir com muita volatilidade nesse sentido, com o mercado tentando entender aonde esse jogo de xadrez poderia culminar beneficiando ou prejudicando um setor ou outro. Além disso, pessoal, nós temos aí um sinal de desaceleração crescente aqui no país, o que abre espaço também para o Banco Central brasileiro aliviar o seu discurso em relação à taxa de juros. O mercado também já precificando queda da Selic no segundo semestre de 2023, não pelos melhores motivos, pessoal, mas pelo fato de que a economia brasileira já dá sinais aí de um socorro para ontem. Beleza? Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Gol e a plataforma Smiles lançando aí a operadora chamada Smile Viagem. Essa nova agência tem como foco oferecer pacotes completos de transporte para turismo e que deve estar entre as 5 principais empresas do país neste segmento nos próximos 5 anos, é o objetivo da companhia. Além disso, a gente teve as empresas juniors de petróleo, a PetroRio e a 3R Petróleo, divulgando dados de produção. A PetroRio que comunicou o início da produção do poço N5P2 do Campo de Frade, com uma produção inicial estabilizada em 11 mil barris por dia. Essa produção que é superior às previsões iniciais e além disso, né, o Campo de Frade então superou a marca de 50 mil barris de óleo por dia, notícia positiva para a PetroRio. Além disso, a 3R também divulgou, né, certificações das suas reservas, onde a companhia passou a dispor de 516 milhões de barris equivalente em reservas provadas mais prováveis, 2P, das quais 367 milhões, ou 71%, são reservas aí provadas 1P, ou seja, com uma probabilidade igual ou superior a 90% delas realmente existirem. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Bastante atenção aí para esta quinta-feira, véspera de feriado. Os temas, os problemas, os desafios, pessoal, continuam os mesmos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda segue com viés mais negativo, em que o mercado aí segue ainda buscando oportunidades, mas realmente vai estar muito difícil. E olhando para o cenário internacional, movimentação mais significativa aí das taxas de juros no mundo desenvolvido, principalmente Estados Unidos, estimando aí que mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, não tem volta, uma recessão está à vista. Assim, pessoal, para a carteira de investimento de vocês, busque por investimentos mais conservadores, busque pela diversificação, não tem jeito. Se você tem um perfil mais agressivo, fique atento aí às oportunidades. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, um bom feriado prolongado, uma boa Páscoa para você e família. E a gente se encontra aí na próxima segunda-feira. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.